Fala, seus otakus, beleza? E Takumi foi convocado para um outro mundo e se encontra diante da deusa Nolan. Só que acontece um negócio, né? A primeira coisa que ela faz é pedir desculpas sinceras para ele, explicando que tudo aquilo foi um grande erro. Ela começa a esclarecer o que aconteceu, né? Quando um feitiço de invocação foi ativado, ela seleciona aleatoriamente pessoas ali, um grupo de perdedores da Terra para ser convocado. Só que o Takumi, ele tava numa vida muito boa, muito tranquila, então ele deveria ser excluído dessa convocação. E isso não aconteceu, então acabou que ele foi arrastado para aquele mundo sozinho e junto com outros jogadores agora, tudo por causa do Sagrado Império Sidônia, né, que decidiu, enquanto todos os outros heróis convocados foram diretamente para Sidônia, Takumi se vê numa situação inesperada. Ele então pergunta o que ele pode fazer, se a deusa pode mandar ele de volta para a Terra, né, já que ele foi convocado por engano. Só que ela não pode fazer isso. Nolan acaba ficando chateada com o fato de Sidônia ter usado o feitiço proibido de invocação, que imediatamente fez ajustes nas leis mágicas desse mundo para que ninguém possa se mover entre os mundos. Isso significa que Takumi tá preso permanentemente ali. Além disso, o processo de convocação também matou ele, o que torna uma situação ainda mais complicada. Takumi começa a surtar e perceber que ele agora é um fantasma desencarnado, mas Nolan fala pra ele, tranquilizando ele, que não precisa se preocupar. Ela tem um plano na cabeça. Mesmo que não possa enviar ele de volta na Terra, ele não precisa se preocupar. Ela pode dar a ele um novo corpo e tornar ele um cidadão desse mundo, como uma forma de pedido de desculpas, né? E já que essa situação é parcialmente culpa dela, seria o melhor se fazer. Mais fácil. E o Takumi, sem muitas opções, acaba concordando em ser renascido nesse mundo. Nolan fica muito feliz ao ouvir isso, porque facilita a sua tarefa, e ela então pede para ele abrir a tela de status para verificar a sua nova vida. Quando Takumi faz isso, ele descobre que Nolan planeja dar a ele um corpo de 17 anos, mesmo que ele tenha 40. Nolan diz que ela não precisa se preocupar com os pequenos detalhes. O mais importante é que ele ainda precisa escolher a sua classe de trabalho, e ela explica que existem dois tipos de empregos. Se o Takumi quiser algo mais focado em combate, pode escolher as opções de cavaleiro, espadachim ou caçador. Caso isso não interesse a ele poderia escolher os empregos de produção. Takumi não gosta da ideia de ter que lutar, então ele decide optar por trabalhar na produção. Nolan então vai lá, prossegue, né, botando um implante de trabalho na alma dele, junto com uma série de outras bênçãos bônus, e envia ele para o seu caminho na vida nova. Ela só esquece completamente de dar a ele um tutorial sobre esse novo mundo, aonde ele foi colocado, né? O garoto vai sem saber absolutamente nada. Takumi então cai no meio da floresta, e depois que ele finalmente se levanta do chão, ele vê o seu reflexo no rio. Quando ele olha para si mesmo, ele percebe que realmente ele se tornou uma pessoa diferente, e que não tem mais os mesmos traços físicos. Então ele estava decidido a aproveitar o máximo da sua nova vida e resolve olhar dentro da bolsa para ver se alguém tinha deixado alguma coisa para ele, tal, o que tinha ali dentro. E dentro da bolsa ele encontrou um pouco de comida, rações e algum dinheiro, né, que indica que ele não precisa se preocupar em sentir fome, pelo menos por enquanto. Ele dá uma olhada no seu status e fica surpreso, porque parece que Nolan realmente encontrou ali e se conectou com todas as habilidades úteis que ele poderia precisar nesse mundo. Ele até tem magia elemental, então ele decide tentar usar isso primeiro para a bola de água se forma na mão dele. Ele experimenta outros elementos e descobre que ele consegue usar cada um com muita facilidade na primeira tentativa. Agora que ele já entende como essa magia funciona, o Takumi começa a pensar no seu próximo passo. Ele decide seguir em direção a uma vila mais próxima para poder ver se fala com alguém ou consegue algum trabalho, algo do tipo, né? Porque daqui a pouco o cara vai estar pobre de grana. Enquanto ele caminha por ali, Takumi encontra um pedaço de pau no meio do caminho, e quando olha para ele percebe que é uma madeira de qualidade, cara. Delas passa ali para a próxima hora escolhendo essas plantas ali. No entanto, agora ele não sabe o que fazer com todas aquelas plantas, já que definitivamente não cabe tudo na bolsa dele. Ele pode até ter que deixar elas para trás ali, mas então ele se lembra que ele possui uma habilidade de caixa de itens. Então ele usa essa habilidade e armazena todas as plantas na caixa, e os movimentos descontrolados acabam empalando ele. No último segundo, Takumi reage sem querer, esfaqueando o coelho, matando ele instantaneamente. Ele fica chocado ao perceber que, como iniciante, foi capaz de derrotar um monstro como aquele, daquele nível, daquele tamanho. Takumi assume que isso deveria ser por conta da bênção, né, que ele recebeu de Nolan, só que na verdade foi só sorte dele mesmo. Como resultado da luta, o Takumi ganha um título de guerreiro, mas ele não fica feliz com isso, já que ele falou que ele não queria, não aspirava a entrar em briga nenhuma. Só que isso não é o mais importante agora. Ele ainda precisa verificar essa menina, se ela tá de boa, se ela tá tranquila. A menina se chama Molly e diz que tá bem. Quando ouviu ela mencionar a aldeia, o Takumi já ficou animado, perguntando se seria possível ir até lá com ela. A Molly concorda e mostra o caminho pra ele, mas antes ela pergunta se ele tava planejando levar o coelho com ele, já que a carne era bastante saborosa. Takumi percebe que seria um desperdício deixar esse coelho pra trás, então ele coloca o coelho na caixa de itens. Só que, logo depois dele fazer isso, ele percebe que ele fez isso na frente da Molly, mesmo que estivesse planejando manter-se a respeito. Então ele e Molly começaram a caminhar na direção da vila. Enquanto isso, as outras pessoas que foram convocadas acabaram de chegar do que tá acontecendo nesse mundo, e foram convocados para usar os poderes deles como heróis para poder salvar esse mundo. Típico de Isekai, saca? Ele se apresenta então como imperatriz do Império de Sidônia, e Elizabeth a bênção da revelação. Seguindo seu instinto, ela chegaria naturalmente ao lugar certo. No entanto, um instinto certo aí estava dizendo que Elizabeth
Elizabeth seria apunhalada pelas costas, tornando ela uma pessoa que não pode se confiar. Enquanto isso, Takumi chega à vila do outro lado lá e os pais de Molly saem agradecendo ele por salvar sua filha, né? O pai de Molly se apresenta como Banga e sua esposa Martha. Eles acham que Takumi é algum guia responsável, já que ele viajou até ali sozinho. E nesse momento, Takumi pergunta se seria possível ele ficar na vila por algum tempo, que ele não tem mais aonde ir. Eles dizem que ele é super bem-vindo ali, só que infelizmente não tem uma casa disponível da aldeia no momento. E aí ele surge fazendo que poderia simplesmente construir uma casa para todos, né? Para todos morarem reunidos no terreno baldio, e eles começam a trabalhar nessa casa. E aí o Takumi quer se tornar ao menos um pouco útil. Então ele usa sua magia da terra, ele achata o terreno, né, para fundação da casa. E aí a primeira vez que ele usa magia em grande escala, ele quase desmaia devido ao esgotamento de mana dele. Os aldeões ficam todos surpresos pelo Takumi conseguir usar a magia da terra tão facilmente. E ele pergunta se acham que o que ele fez foi estranho, mas dizem que ele não precisa se preocupar, porque ele cuidou da fundação. O resto dos aldeões então vai lá e começa a trabalhar na construção da casa. Na manhã seguinte, a casa de Takumi é concluída graças às habilidades de carpintaria, para poder fazer coisas com metais mais tarde. E algumas horas se passaram e Molly foi até a casa de Takumi pra levar ele o jantar. Quando ela foi lá e abriu a porta, ela ficou chocada em encontrar ele desmaiado no chão. Parece que ele foi sugado até a última gota da energia dele. Isso porque o Takumi exagerou na estação dos minérios e quase morreu devido ao esgotamento de mana. Só que Martha e Banga deram a ele uma poção pra ele se recuperar, que fez com que ele pudesse, né, continuar ali praticando a sua alquimia. Eles então pedem pra que ele prometa não se sobrecarregar demais, parar de praticar, pelo menos por enquanto. Ele então vai pro Banga e pergunta se pode pegar emprestado algumas poções. Banga não tem problema em emprestar a ele algumas, mas avisa que todas as poções são básicas e não vão servir muito pra ele. Takumi diz que tá tudo bem, presta, né? Banga fica muito feliz em apoiar Takumi e oferece também pra comprar algumas poções do Takumi quando ele completar ali o seu primeiro lote. Takumi agradece e em seguida pega a poção básica com a qual ele começa a trabalhar na sua própria versão. Ele já faz algumas folhas ali, né, tal, e quando ele termina, ele coloca uma mistura no frasco de vidro pra poder comparar a poção que ele pegou com o Banga com a que ele fez. As duas poções são azuis, só que a feita pelo Takumi é notavelmente mais azul do que a que o Banga tinha, coisa e quase morrer depois de usar magia de cura pra se curar. Então ele tava fazendo isso por algumas horas e se sente completamente esgotado. Por outro lado, o fato dele estar se curando tanto concede a ele a habilidade de purificação, que com certeza seria útil no futuro. Percebe que tem uma aranha venenosa atrás dele, aparentemente se preparando para atacar. Takumi estava completamente encurralado, mas isso talvez seja uma coisa boa. Em vez de atacar o Takumi, a aranha ataca o javali, deixando ele à mercê do ataque. Só que o javali ainda estava antes, né? E a aranha estava realmente muito mal de estado depois de ter sido atingida pela lança. Ele levanta e vai de volta para a vila. No entanto, antes de ir, ele recebe uma notificação informando que ele conseguiu domar a aranha com sucesso. E aí, um pouco depois, tá grande, mas também por ele ter conseguido domar uma aranha venenosa, já que ninguém nunca tinha feito isso antes. Depois disso, o Takumi sugere que todos compartilhem o javali, já que ele não pode comer tudo sozinho. Naquela noite, uma grande festa é realizada na sua homenagem. Enquanto todos estão se divertindo, o Banga traz observando o progresso tão especial, como um corpo especial, uma bênção única e tudo mais. Além disso, Nolan também tem a capacidade, só que Nolan responde que não tem um motivo específico para isso. Ela só acredita que estava fazendo o que era certo. Na manhã seguinte, Takumi se encontra amarrado na cama. Ele rapidamente percebe que é Kaede que foi responsável por isso, né? Que é a aranha. Kaede pede desculpas ali, explicando ao Takumi que ele estava num estado tão ocupado recentemente que, pô, ela ficou muito sozinha e só queria chamar a atenção dele. Takumi reconhece que realmente ele teve muito focado no seu trabalho, que mal passava tempo com ela, e assim ele decidiu tirar um dia de folga para que eles pudessem ficar juntos, brincar e tal, e isso deixa ela realmente muito feliz. Enquanto isso, Martha aparece para levar ali um almoço de Takumi e ela percebe algo estranho acontecendo entre Takumi e Kaede. Só que o Takumi rapidamente assegura que não é nada do que ela tá pensando. Mesmo que ela acredite nele, Martha não consegue deixar de notar a seda que Kaede produziu, achando ela impressionante. Então ela decide aproveitar e ordenhar ainda mais Kaede para obter o máximo de seda possível. Mais tarde, naquele dia, Martha conseguiu criar uma camisa de seda das aranhas e outras senhoras da aldeia ficaram encantadas com a textura do tecido. O Takumi até então, ele não tinha ideia de que a seda da aranha era um artigo tão valioso, e as mulheres explicam que esse tipo de tecido é um verdadeiro luxo, só é acessível para os nobres. Empolgada, Martha pergunta se Kaede poderia produzir mais tecido e Kaede concorda, mas ela avisa que isso seria um problema, né? Pelo menos por um tempo ela não poderia brincar com Takumi. Então, o Takumi, mesmo que estivesse decepcionado, ele entende e aproveita o tempo para poder ir lá e se dedicar a outras tarefas. Já faz quase que um mês desde que ele chegou nessa vila. Agora ele planeja ir para a cidade para poder estudar alquimia. Só que a despedida dele não vai ser algo fácil. Ele criou laços com os moradores. Lumian decide ajudar ele então na preparação, levando ele à forja de Boron, e lá é onde eles finalizam uma placa peitoral e botas com biqueira de aço pro Takumi. Boron nesse momento explica que todas as botas podem ser úteis, né, para situações de combate, só que o Takumi ele ressalta que a única intenção dele é ser alquimista e não sair lutando. Pouco tempo depois, Banga aparece e começa a comemorar o fato da armadura do Takumi estar pronta. Só que ele admite que sente falta do amigo. Mesmo sabendo que é melhor pro Takumi
expandiu seus negócios, né, para uma cidade maior. Um comerciante de Bolton estava previsto para chegar na vila em poucos dias ali, e o Banga já arranjou uma carona pro Takumi para ir para lá. Apesar da tristeza da despedida, né, todos concordam com essa escolha, que é a escolha certa. Takumi começa a arrumar as suas coisas para a viagem. No caminho de volta para casa, ele encontra Marta carregando um balde de carne. Ele pergunta o que ela tá fazendo e ela explica que tá indo descartar as entranhas de um coelho ali com chifres e tal, que foi caçado pelo Banga. Nesse momento, ela menciona que a parte do coelho é muito saborosa, mas precisa ser completamente processada para poder remover doenças e parasitas. Como a vila não possui o equipamento necessário, ela decidiu jogar a carne fora. O Takumi interveio. Ele chegou e falou que isso não era necessário. Então, ele se abaixa e usa magia de purificação para tornar a carne segura para o consumo. Marta agradece muito, mas fica igualmente surpresa ao descobrir que o Takumi é capaz de usar magia de luz. Preocupada, ela alerta o Takumi para não revelar essa habilidade para ninguém fora da vila, porque é uma habilidade rara e altamente valorizada no mundo. Se as pessoas descobrissem que ele poderia usar magia de luz, isso poderia atrair muita atenção indesejada. Ciente do aviso de Marta, ele promete ter cuidado então sobre revelar o seu poder. Enquanto isso, ele ainda permanece na aldeia. Takumi decide usar suas habilidades para melhorar a vida dos moradores. Com a magia da terra, ele constrói uma parede de tijolos para proteger a vila e instala uma bomba de água, além de outras comodidades também. Quando eles terminaram, a aldeia parecia um lugar completamente novo. Quando o comerciante Peck chegou, ele mal reconheceu a vila com todas as melhorias. Banga saiu para cumprimentar Peck e depois de concluírem um acordo comercial, Takumi se aproxima para preparar para sua partida. Peck, que já estava ouvindo muito sobre o Takumi por meio do Banga, né, se apresenta e pergunta se estava tudo pronto para eles irem. O Takumi confirma, mas menciona que tem algo para entregar antes de partir. Takumi então retira uma poção da sua bolsa e entrega para Banga, explicando que ele já deixou cerca de algumas centenas, né, dessas poções na casa dele. E ele recomenda que sejam usadas em caso de emergência, porque elas são eficazes para curar qualquer ferimento. Peck então fica chocado ao examinar a poção e perceber que é uma poção de alto nível, uma qualidade absurda. Ele pede para analisar ela mais de perto e fica surpreso com a qualidade do trabalho do Takumi. Logo os moradores aparecem para se despedir do garoto. Enquanto isso, Peck avisa que esperaria até todos terminarem suas despedidas ali antes deles partirem. Molly se despede de Kaede, que estava dormindo na bagagem lá do Takumi, enquanto Marta entrega a ele uma roupa feita pela seda de Kaede, e ela e outras mulheres da aldeia começaram a costurar para ele. O Takumi fica profundamente grato com isso, pelo presente, né? E assim, ele agradece todos da forma mais gratificante possível e também pela hospitalidade, mesmo tendo passado pouco tempo ali. Ele então entra na carruagem, enquanto os aldeões dão a ele uma grande despedida, afirmando que ele sempre será bem-vindo na vila. Durante o trajeto para Bolton, Peck comenta que as pessoas daquela vila realmente amam Takumi, e os outros passageiros da carruagem notam, né, quanto ele parecia ser parte da família local. O adeus emocionou e tocou profundamente a todos. A propósito, os outros passageiros da carruagem também estavam indo para Bolton, um grupo que apresentava um loiro, que é o Ref, um ruivo, que é o Rail, e o homem que parecia um homem meio sombrio ali, que era o Booger. Eles faziam parte de um grupo de aventureiros de classe A chamado Lion Fang, e estavam atuando como guarda-costas de Peck. Isso porque, mesmo que essa região seja uma região tranquila, né, que raramente tem algo para fazer, podia acontecer alguma coisa. Rail percebe que Takumi segura sua bolsa com muito cuidado e pergunta se tem algo precioso ali dentro. Takumi responde que a sua aranha assassina de estimação tá dormindo na bolsa. O grupo fica sem entender nada ouvindo, né, e pede para ver essa aranha. Impressionados com o fato do Takumi ter conseguido domar uma criatura tão perigosa assim, o Takumi estava sendo tanto quanto assustador, né, explicando algo, e a Kaede acabou dando uma cabeçada nele. Imediatamente o Takumi começou a se desculpar profundamente pelo comportamento de Kaede, mas os outros disseram que não tinha nada pelo que ele se desculpar, já que ele mereceu, né. Help então nesse momento comentou que não ficaria surpreso se o encontro de Kaede com Rail fizesse ela temer todos os humanos, né, a partir de agora. Mas acontece que agora isso não precisava ser o caso, né. Na verdade, Kaede pareceu gostar de Booger também, enquanto mostrava claramente que não tinha simpatia por Rail. Enquanto todos começaram a bajular Kaede, Peck chamou Takumi pra frente da carruagem, porque queria falar sobre as poções que ele viu antes. E ele perguntou se tinha mais daquelas poções no estoque, porque ele adoraria comprar algumas das poções. O Takumi ele não se importava em vender essas poções, mas antes que ele pudesse responder, a carruagem parou do nada. Tinha um problema. Uma horda de goblins começou a cercar a carruagem, prontos para atacar. Essa situação, que era alarmante, deixou o grupo de aventureiros animado, né, já que finalmente eles tinham alguma coisa para fazer. Eles instruíram Takumi e Peck a permanecerem na carruagem enquanto cuidavam dos goblins. Quando eles saíram para o campo, eles notaram cerca de 20 goblins, mas estavam confiantes de que eles poderiam lidar com isso facilmente. Rail começou a atacar com seu ar, derrubando os goblins à distância, enquanto Booger e Ref estavam lá avançando usando a clava e machado para poder enfrentar os inimigos corpo a corpo. No geral, o combate foi bem rápido. Os goblins foram eliminados sem nenhuma dificuldade. Depois da batalha, então, o grupo começou a dissecar os goblins, coletando ali as pedras mágicas. Kaede observava atentamente e parecia gostar ainda mais de Booger, enquanto continuava indiferente com relação ao réu e demonstrava antipatia por Rail. Assim que terminaram os trabalhos, todos retornaram para a carruagem e a jornada continuou. Depois de 3 dias, eles finalmente chegaram a Bolton. Assim que eles estavam na cidade, os membros da Lion Fang se dirigiram para a Guilda dos Aventureiros, né, para relatar o sucesso da missão deles de guarda-costas. Takumi acompanhou eles porque ele precisava se registrar na guilda para poder permanecer na cidade.
cidade, e ele teria preferido se registrar na guilda de alquimistas, mas não tinha uma disponível em Bolton, o que obrigou ele a se tornar um aventureiro. O recepcionista Hans explicou ao Takumi que ele poderia usar o cartão da guilda de aventureiros como identificação. Além disso, ele só precisava completar uma missão simples por mês ali para poder manter o registro ativo. Takumi então completou o registro como aventureiro e também apresentou Kaede como seu animal de estimação. Com o registro concluído, ele foi para a empresa comercial de Peck para negociar as poções. Ele tinha cerca de 100 frascos de 3 tipos diferentes, todos de altíssima qualidade. O Peck propôs pagar 10 moedas de prata por cada poção de cura resistente lá e 50 moedas de prata para cada poção de mana. Takumi fez uma rápida matemática mental e percebeu que ele ganharia mais de 7 milhões de ienes com esse único negócio. E mesmo que ele achasse uma quantia alta, Peck explicou que ele poderia ter ganhado muito mais dinheiro se tivesse uma boa reputação como produtor de poções. Com essa nota, o Takumi começou a refletir sobre o valor de construir um nome no mercado da alquimia. Já que ele pretendia agora se tornar um produtor na cidade, o Peck recomendou que ele conseguisse uma casa como uma oficina, né, anexada ali, para maior comodidade. Só que o Takumi não tinha pensado sobre onde ele ia morar quando ele chegasse lá. O Peck então decide ajudar ele e chama sua assistente, Thomas, para poder mostrar ao Takumi um bom imóvel com preço acessível no lugar. Quando o Takumi finalmente vê a casa, ela parece mais uma mansão, né, e ele começa a duvidar se ele poderia pagar por ela, e o Thomas assegura que a mansão é na verdade bastante acessível e que ele pode garantir que não tem fantasmas no local, para que o Takumi não precise se preocupar com isso. Além disso, a casa possui uma oficina anexada, o que torna o ideal para o trabalho dele. Então, ele começa a considerar a compra aí, já que o local seria realmente acolhedor para o seu trabalho, e ele tem dinheiro suficiente, né, depois dele ter ganhado bastante com as vendas da poção. Depois de uma pequena deliberação ali, Takumi finalmente pagou pela mansão ali e diz ao Thomas que ele vai ficar com ela. Thomas fica feliz com a decisão, né, e informa que ele começaria toda a papelada imediatamente, para que o Takumi pudesse, né, mudar no dia seguinte, se ele quisesse, óbvio. Mas, no entanto, enquanto eles caminhavam pelas ruas da cidade, Takumi sente um cheiro desagradável no ar. Ele comenta que esse fedor vem dos esgotos. As pessoas ricas têm purificadores mágicos para limpar os seus esgotos, mas os da cidade principal não contam com essa magia de luxo. Purificadores mágicos são realmente raros, encontrados só nas ruínas e nas masmorras antigas, o que torna muito caro para poder implementar nos esgotos da cidade. Alguns sacerdotes são contratados para poder limpar periodicamente os esgotos ali manualmente, com uma magia de purificação, mas os esgotos continuam sujos na maior parte do tempo. No dia seguinte, Takumi e Kaede se mudam para nova casa. A primeira coisa que Takumi quer fazer é encontrar uma solução para o problema do seu mau cheiro. Ele pega um pedaço de quartzo e argila que estava lá na empresa do Pex, e depois de usar magia para moldar eles, ele emprega magia de fogo combinando com magia de espaço-tempo para assar eles. Depois dele trabalhar com esse tempo aí, a mana do Takumi é completamente drenada e ele precisa beber algumas poções de mana para poder recuperar a sua energia. Só que o lado positivo é que ele consegue completar sua criação, um banheiro moderno. Nesse momento, ele ouve Peck gritando da sala de estar, então ele sai para verificar o que estava acontecendo. Ele encontra o Peck, que estava coberto ali de argamassa, né, e perguntou a Kaede por que ela fez aquilo. Kaede explica que pensou que o Peck acharia divertido. Na sua defesa, a sensação reconfortante da seda, né, de Bordeaux, fez o Peck adormecer. Mas o Takumi percebeu que isso que a Kaede fez, na verdade, não era certo. Ele pede sinceras desculpas pelas ações da sua aranha. O Peck, mesmo que diga que estava tudo bem, menciona que ser selado tão do nada assim assustou ele um pouco. Então ele pediu para usar o banheiro. E aí, assim que ele entrou, ele rapidinho saiu perguntando que maravilha tecnológica era aquela que estava rolando no banheiro dele. O Takumi, ele chega e explica que aquilo é só um banheiro que ele anexou um dispositivo de purificação mágico. E esse dispositivo limpa automaticamente depois do uso. Basicamente, depois que você fez as suas necessidades, ele usa magia de purificação para poder quebrar os resíduos de materiais inorgânicos, que são então descartados pelo ralo. O sistema faz muito sentido pro Peck, mas ele comenta que a única maneira de alguém conseguir criar algo assim seria tendo aptidão para magia da luz. Aí, meu irmão, o negócio ficou sério. O Takumi, ele percebeu que ele poderia ter cometido um erro, já que a Marta avisou ele que ele não poderia falar para as outras pessoas que ele tinha magia da luz. Então, ele pede ao Peck para manter isso em segredo. Peck entende a razão pela qual o Takumi gostaria de ocultar suas habilidades e promete não contar para ninguém. Só que ele fica encantado com o banheiro e insiste que o Takumi faça um desse banheiro para ele também. O Takumi hesita ali em concordar e tal, mas a criação de um único banheiro já deu muito trabalho para ele, né? Só que não tem como, ele tem que aceitar as condições do Peck se o Peck fornecer os materiais necessários. Peck fica muito animado, só que ele sugere que o Takumi deveria considerar a ideia de fazer um contrato de escravo para ajudar na produção. Takumi fica surpreso com a sugestão, já que ele nunca quis ter um escravo. Peck, porém, argumenta que para manter as suas habilidades em segredo, um escravo seria a melhor escolha, porque ele estaria vinculado a um contrato e não poderia revelar absolutamente nada. Peck explica que possuir aptidão para magia da luz é um grande privilégio, porque isso significa que a pessoa foi escolhida por Deus, e ele foi, né, teoricamente. Por isso, a Igreja da Luz Divina provavelmente viria atrás do Takumi para forçar ele a trabalhar para eles. A igreja lucrava muito monopolizando a magia de purificação, e certamente não ficaria feliz em saber que os plebeus poderiam ter acesso a purificações baratos ali através do banheiro do Takumi. Só que o Peck, ele garante que ele tem um plano para poder contornar o problema com a igreja e proteger o Takumi. Ele enfatiza que, no momento, a prioridade deles é garantir que a igreja não descubra
descubra a magia de luz do cara. Mesmo que todos os argumentos sejam válidos, o Takumi ele se mantém firme contra a escravidão e declara que ele faria todo o trabalho sozinho. Nesse momento, sua carta de aventureiro começa a brilhar. Quando ele foi verificar, ele viu uma mensagem informando que ele precisava completar uma missão de verificação para manter o seu status de aventureiro. Ele percebe inclusive que ele não vai ter tempo suficiente para produzir os banheiros sozinho, e relutante, ele acaba concordando em adquirir um escravo. Peck leva Takumi a uma empresa comercial, que era conhecida por ser mais ética, né, em termos de comércio de escravos e tudo mais, e o Peck vai conversar com o dono para negociar um bom acordo pro Takumi. Enquanto isso, o Takumi decide explorar o jardim da empresa, e lá ele encontra uma linda jovem elfa sentada no terraço. Porém, assim que a elfa vê ele, ela manda ele sair dali imediatamente. Pouco tempo depois, Peck apresenta Takumi a Mulan, a dona da empresa lá dos escravos e tudo mais, e ele informa que Takumi estava interessado em comprar um escravo, mesmo que ressalte que ele tivesse um pouco relutante sobre essa ideia. Curiosa, Mulan pergunta ao Takumi se tem alguma razão específica para essa relutância, e o cara responde que na sua terra natal a prática de comprar e vender pessoas foi abolida há muito tempo, o que tornou difícil para aceitar essa realidade aqui nesse mundo. Mulan reconhece as suas preocupações, só que tranquiliza ele, explicando que nessa sociedade os direitos e privilégios dos escravos são pelo menos mantidos até certo ponto. Essencialmente, o dono é responsável por fornecer aos escravos necessidades básicas, como comida, roupa e abrigo, enquanto ele se espera ali que o escravo cumpra seus deveres descritos no seu contrato. O contrato também inclui uma cláusula que impede que o mestre ou o escravo causem danos letais um ao outro. Takumi acha esse acordo um pouco reconfortante, né, porque transforma o contrato de escravidão em algo mais semelhante a um emprego regular, com regras claramente definidas. Mulan continua explicando que diferentes tipos de contratos existem. Por exemplo, aqueles que se tornam escravos por conta de dívidas são contratados até que consigam pagar o que devem. Contratos permanentes, por outro lado, são normalmente atribuídos a criminosos ou prisioneiros de guerra como alternativa de execução. No entanto, a maioria dos contratos de escravidão acaba resultando em pessoas sendo forçadas ilegalmente à servidão dos bandidos. Peck sugere que o escravo de guerra seria a melhor escolha para o Takumi, já que eles não podem deixar o seu mestre sem permissão. Mulan pode providenciar isso, mas questiona por que é tão importante que o escravo seja amarrado dessa maneira. Peck começa a explicar as habilidades excepcionais de produção do Takumi e a necessidade de proteger os seus segredos, mas Mulan insiste em ouvir o raciocínio diretamente do Takumi, e ele esclarece que como produtor quer focar no seu trabalho, mas gerenciar missões de guilda dos aventureiros torna difícil, né, viver sozinho ali numa mansão e tudo mais. Além disso, ele precisa de ajuda com uma manutenção da sua casa. Devido a certas habilidades ali, únicas inclusive que ele possui, o Takumi também precisa garantir que seu escravo não revele nenhuma informação sobre ele. Por fim, como as suas missões envolvem uma coleta de ingredientes perigosos, ele requer um escravo que também seja um lutador habilidoso para poder garantir a sua segurança. Mulan rapidamente entende que o Takumi não tem mais intenções, mas se recusa firmemente a deixar ele comprar um único escravo para cuidar, né, tanto das tarefas domésticas quanto do combate. Ela está disposta a fazer negócios com ele somente se ele concordar em comprar 2 escravos separados para essas funções, cada um faz uma. E com isso em mente, Mulan menciona que conhece alguém perfeito para o papel de governanta e chama Maria para o quarto. Maria, que foi forçada à escravidão quando era criança, recebeu treinamento extensivo em leitura, escrita, matemática, limpeza geral, o que tornou uma excelente candidata para esse trabalho. Maria afirma que tem confiança, né, e é capaz de administrar sozinha todas as tarefas domésticas de uma mansão, que tranquiliza o Takumi. Só que ela percebe que ele parece perdido, né, nos pensamentos, e se pergunta se tem algo incomodando. Takumi diz que tá um pouco confuso, porque ele não entende por que ninguém comprou a Maria até agora, considerando o quão fofa e capaz ela é. Daí a Maria fica envergonhada quando o Takumi chama ela de fofa e ela rapidamente se desculpa, achando que pode ter sido inapropriado dizer isso. Maria se acalma e deixa claro que o Takumi que ela só faria o trabalho da limpeza descrito no contrato e nada mais do que isso. E o Takumi concorda, que é exatamente isso que ele quer. Só que a Maria insiste em enfatizar que não faria nada além das tarefas domésticas. O Takumi não entende o porquê que ela tá falando tanto sobre isso, já que Mulan começou a explicar ali como esses contratos funcionam, né? Mas então Maria deixa escapar que não conseguiria dormir com Takumi. E ele se sente um pouco desconfortável com essa observação, né? Mas tranquiliza Maria afirmando que essas intenções são genuínas, que ele literalmente só quer ela como governante, nada inapropriado. Com isso esclarecido agora, tudo tranquilo, o Takumi pergunta se Maria ainda estava disposta a assinar o contrato, ao que ela se alegra e concorda. Com o assunto resolvido, Mulan anuncia e começa a redigir o contrato de Maria. Quando o assunto se volta para a escolha do escravo de batalha, né, Mulan explica que atualmente não tem ninguém que atenda aos critérios do Takumi. Ouvindo isso, Maria intervém alegando que Sofia ainda tá por perto. Mulan não gosta de ser desafiada e diz meio que rude, né, pra Maria voltar pro seu quarto e começar a arrumar os seus pertences. Depois que Maria sai, Takumi pergunta a Mulan se o que Maria disse era verdade ou não, e Mulan confirma que de fato tem uma escrava de batalha no prédio, mas avisa que Sofia pode não ser uma boa parceira pra ele por conta dos seus muitos problemas. Ela tenta encerrar a conversa, mas Takumi fica intrigado e pede pra conhecer essa mulher. Relutante, Mulan concorda e leva ele pro quarto de Sofia. Quando eles chegam lá, Sofia fica surpresa em ver um visitante, e ainda mais o garoto que ela encontrou
entrou no pátio antes. Mulan então explica o passado de Sofia, revelando que ela foi capturada como escrava durante uma guerra aí, um conflito entre dois reinos, e esses eventos ocorreram há mais ou menos 50 anos. Takumi fica chocado em descobrir que Sofia já tem 50 anos, aliás, mais do que isso, né? Levando Mulan a esclarecer que o reino que ela era, né, era uma nação élfica, e que os elfos naturalmente têm uma expectativa de vida muito maior do que as pessoas, né, normais. Mulan detalha os motivos pelos quais Sofia tem dificuldade em encontrar um mestre. Ela tem uma cicatriz perceptível nas orelhas, e tanto na sua mão direita quanto na sua perna esquerda possui mobilidade limitada. Essas questões físicas por si só tornam ela inadequadas para a maioria dos compradores e buscam escravos de batalha, né? Além disso, Sofia perdeu a sua habilidade de usar magia elemental, uma característica definidora dos elfos, o que indica que ela pode estar amaldiçoada. Diante de todas essas condições, Mulan então duvida que Sofia possa ser de alguma ajuda pro Takumi nas suas missões. Mas apesar das preocupações, Takumi insiste em avaliar a situação por si mesmo e pede um tempo sozinho com Sofia. Mulan, hesitante, concorda e sai da sala. Assim que eles estão sozinhos, o Takumi segura gentilmente o rosto da Sofia, olha nos olhos dela, e mesmo que ele não goste de usar avaliação em pessoas sem consentimento delas, né, ele sente que é necessário entender melhor essa situação. Quando ele examinou a tela de status da Sofia, o Takumi ficou ainda mais surpreso, vendo que ela tinha atributos incrivelmente altos. Apesar das limitações causadas ali pelos seus ferimentos, maldições, ele percebe que, se conseguir resolver esses problemas, Sofia pode se tornar uma companheira de batalha ideal. Logo depois que Mulan retorna do quarto ali, pergunta se Takumi tomou a sua decisão, e ele afirma com confiança de que ele quer Sofia. Sofia lembra ele de todas as suas falhas, mas o Takumi garante que vai consertar tudo para que isso não seja um problema para ele, e nem para ela. Impressionado com a sua confiança, Mulan concorda em confiar Sofia aos seus cuidados, né? Em alguns minutos depois, Mulan então entrega ali a papelada e tudo mais, finaliza os contratos e entra nos passos finais para executar ele agora, né? Os três se reúnem enquanto Mulan usa sua magia para vincular eles aos termos acordados. Assim que o processo é concluído, Maria e Sofia oficialmente se tornam escravas do Takumi. Maria expressa sua gratidão. Takumi tá ali muito feliz também, né? Ela gostou muito dele ter escolhido ela e tal, e promete trabalhar duro para atender suas expectativas. Como Sofia, ecoando o sentimento também. O trio eventualmente retorna para casa do Takumi, e no momento em que eles abrem a porta, a gente tem a aranha lá saltando animadamente para cumprimentar todos eles. Preocupados então com a segurança de Takumi, tanto a Maria quanto a Sofia imediatamente ficam muito tensas, né? Com a Sofia se preparando para atacar. Só que o Takumi rapidinho impede, explicando que aquela é a aranha de estimação dele, entendeu? Ele conseguiu dominar ela na floresta. As duas ficam intrigadas por isso, né? Decidem aceitar ela tranquilamente, agindo como se fosse uma coisa completamente normal. Pouco tempo depois, o Takumi leva elas então para quartos vazios da mansão. Sofia e Maria realmente gostam de espaço, então o Takumi diz para elas que Sofia pode ficar com aquele quarto, enquanto Maria pode procurar ali e ocupar um quarto do lado que também seria quarto do mesmo tamanho. Nenhuma delas consegue acreditar que o Takumi está disposto a dar a elas os próprios quartos, entendeu? Só que como era uma mansão grande, ele não usava os quartos, ele achou que seria bom se eles estivessem num lugar ali e tal, uma utilidade, né? Além disso, ele também mencionou que tem um grande banheiro que permite que elas utilizem esse banheiro quando elas quiserem, depois de terminar ali, desempacotar as coisas e tudo mais, e Maria fica realmente animada com isso. Mais tarde, enquanto tomavam banho juntas, Maria compartilha o quanto está satisfeita ali pelo Takumi ter decidido comprar as duas, e a Sofia admite que nunca acreditou que a Mulan deixaria ela ir, já que passou os últimos 50 anos recusando todas as ofertas para vender ela. Pra Mulan ter vendido a Sofia pro Takumi, ele realmente deveria ser uma pessoa muito diferente, e ela deve ter se sentido confortável com isso. Sofia concorda que Takumi parece gentil, mas ainda se mantém cautelosa, né, porque sabe um pouco sobre ele. E durante os preparativos ali do contrato, a Sofia deu uma olhada no arquivo do Takumi e percebeu que muitas das suas informações de origem, como cidade natal, linhagem, foram deixadas em branco, o que faz suspeitar um pouquinho que ele esteja escondendo algo intencionalmente. Depois de terminarem o banho, elas saem então e ficam chocadas quando viram o Takumi que ele preparou o jantar para elas. Maria ficou especialmente abalada, porque cozinhar e cuidar da casa deveriam ser as suas responsabilidades. Se o Takumi cuida de tudo sozinho, ela se sente inútil. Pô, não tem como. Takumi então explica que ele só queria tornar o primeiro dia delas ali um pouco mais fácil e especial, né? Mas se isso faz ela se sentir melhor, ele deixaria ela assumir o restante das tarefas sozinha. Por enquanto, ele só pede o seguinte: as duas sentem e jantam ali. No entanto, a Sofia fica um pouco hesitante, porque criados geralmente não comem na mesma mesa que os mestres, mas o Takumi é diferente. Ele entende o comportamento, né, que parece estranho e tal, o negócio de dono do escravo, mas ele não quer que elas fiquem presas às tradições. Ele também menciona que ele não gosta particularmente de ser chamado de mestre. O tempo todo, ele sugere que elas chamem pelo nome. E a Sofia, no entanto, pergunta se essa é uma ordem formal. Takumi esclarece que ele não quer forçar elas a chamar ele pelo nome, né? E isso acaba deixando ela desconfortável. Então Maria parece perfeitamente bem com essa ideia. No dia seguinte, Takumi vai até a empresa de comércio do Peck para poder buscar um pacote que ele tinha encomendado. Peck disse que fez o possível para embrulhar esse pacote com segurança, mas ainda assim ele pede ao Takumi para que tome cuidado, né, para transportar esse pacote para casa. No caminho de volta, Takumi percebe uma igreja próxima, então ele decide entrar para poder rezar e tal, a Nolan, e agradece
agradece a todas as habilidades que ele recebeu, porque foram muito úteis, mas tem algo que ele quer perguntar. Durante o seu tempo nesse mundo, ele aprendeu que o Sagrado Império, né, de Sidônia e tudo mais, controla a doutrina religiosa do local, e por isso ele não entende porque Nolan tem tantos problemas com eles. Só que nesse momento, Takumi ouve a voz de Nolan e percebe que ela tá ali parada diante dele, o que causa um pouco de pânico na hora, né? Nolan calmamente explica que ouviu ele rezando e trouxe ali para uma conversa. Ela revela que não é a favor de Sidônia porque eles não seguem a sua vontade, e explica que esse mundo tem duas religiões principais, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. A Igreja da Criação adorava fielmente, né, desde o início e tudo mais, enquanto a Igreja da Luz Divina, ela opera sem seguir as suas orientações, fazendo apenas o que agrada ao Império de Sidônia. Mesmo depois de várias cruzadas para espalhar religião e tudo mais, uma coisa à força, Nolan escolheu permanecer neutra, porque não tinha interesse em interferir nas disputas humanas. Takumi, no entanto, ressalta que essa foi uma atitude ingênua, já que a única razão pela qual Sidônia conseguiu ativar o feitiço de invocação que trouxe ali foi porque Nolan não interveio no tempo. Então ela admite que parece ruim quando ele coloca dessa forma, mas justamente o que lhe concedeu todas as bênçãos, né, para compensar esse erro, foi justamente o que ela fez. Só que tem algo que ela precisa dizer a ele. A maioria das suas bênçãos vai permanecer, mas uma delas vai desaparecer, a sua extraordinária sorte. Ela basicamente deu ao Takumi um tutorial para iniciantes, permitindo que ele conheça pessoas bondosas e prestativas. Só que em breve ele vai encontrar pessoas com intenções ruins, e a partir de agora os resultados das suas ações dependerão só dele. Pouco depois o Takumi então chega em casa e acaba tropeçando na aranha, né, que cumprimenta ele ansiosamente. Sofia e Maria já estão ali, correndo para ver como ele tá, mas quando Sofia tenta pegar o pacote que ele trouxe, Takumi rapidamente guarda na sua caixa de itens para impedir que ela toque nesse pacote. Ele informa que estaria ocupado na oficina, né, um tempo agora, e pede para não ser incomodado. Sofia percebe que o pacote estava embrulhado em um papel mágico de alta qualidade e fica desconfiada do que pode ser, suspeitando que possa conter algo perigoso. Incapaz de ignorar as suas dúvidas, então ela segue Takumi até a oficina e fica chocada testemunhando ele mergulhando uma faca no veneno, cortando deliberadamente e curando os ferimentos ali em seguida. Todas aquelas suas ações pareciam bizarras e perturbadoras. Quando Takumi casualmente menciona o nome de Maria durante os experimentos, as suspeitas de Sofia se intensificam, levando ela a acreditar que ele tem intenções sinistras em relação a Maria. E ela tenta atacá-lo, mas acaba sendo dominada pela exaustão e desmaia sobre ele. O Takumi verifica seu status para descobrir o que há de errado e percebe que ela está sofrendo de exaustão extrema, possivelmente por conta da sua maldição. Um ferimento como aquele normalmente não seria tão difícil de curar, mas por causa da maldição exige um esforço muito maior. Finalmente, depois de um grande esforço, o Takumi consegue curá-la e, como resultado, a sua magia de luz sobe de nível. Mais tarde, o Takumi carrega a Sofia ali pro quarto dela. Com a magia de luz subiu de nível, né? Agora ele tem poder suficiente para dissipar a sua maldição. Então, ele despeja toda a magia nela e eventualmente é capaz de curá-la completamente. Sofia ainda tá inconsciente por conta da exaustão, mas deve ficar bem depois de um descanso ali, né? Um pouco de tempo. Algumas horas depois, Sofia acorda e ao ver Maria, avisa urgente para correr, convencida de que Takumi é completamente louco com base no que testemunhou antes. Maria, no entanto, não faz ideia de que Sofia está se referindo, mas está mais certa do que nunca de que Takumi é uma pessoa genuinamente boa. Para provar esse ponto, Maria segura o espelho para Sofia, revelando as mudanças que Takumi fez. Sofia fica chocada, percebendo que seu corpo foi curado e a magia dela restaurada. Determinada a entender o que aconteceu, ela saiu para poder encontrar o Takumi e falar com ele. E ele confirma que ele removeu a maldição e explica também que precisou suportar muita dor e esforço, né, para aumentar o nível da sua habilidade. Mas a tranquiliza dizendo que ela não precisa se sentir sobrecarregada com isso. Afinal de contas, ele tinha prometido que ia curar ela. Sofia chega à conclusão de que julgou o Takumi completamente errado. Tomada pela gratidão e pela bondade que ele demonstrou por ela se ajoelha diante dele e jura solenemente servi-lo fielmente pelo resto da sua vida. Na manhã seguinte, o Takumi vai até a biblioteca para poder procurar informações sobre alquimia, apenas para descobrir que a biblioteca inteira tem só 4 livros sobre esse assunto. Intrigado, ele se pergunta por que a alquimia não é amplamente praticada neste mundo, especialmente porque parece tão simples, né, de entender. No entanto, a verdade é que a maioria dos textos sobre alquimia são escritos na língua antiga desse mundo, e a única razão pela qual o Takumi consegue compreender é graças à bênção da Nolan, né, que deu a ele, permitindo que ele entenda todos os idiomas desse mundo. Mais tarde naquele dia, Takumi, Maria e Sofia terminam de fabricar um grande lote de banhos medicinais. Embora haja muito para se fazer, eles têm feito muito progresso, né, uma coisa constante. Takumi acredita que poderia dar uma pausa na produção por um tempo. Como ele não vai trabalhar, por enquanto, Maria pergunta o que ele está planejando fazer, e o Takumi explica que planeja algumas viagens no futuro próximo, especialmente para procurar novos ingredientes de alquimia, explorar lugares únicos desse mundo e talvez até investigar algumas ruínas ao longo do caminho. Ele já decidiu levar Sofia como sua guarda-costas, então precisaria que Maria ficasse ali para trás para cuidar de casa enquanto estivesse fora. Só que Maria não estava entusiasmada com essa ideia. Ela pediu para acompanhar ele na sua jornada, só que o Takumi não acha uma boa ideia, né, já que a viagem provavelmente seria perigosa. Além disso, ele contratou ela para cuidar da mansão, né, então levar ela junto anularia esse propósito. Mesmo que Maria entenda o raciocínio do Takumi, o pensamento de deixar ela sozinha na sua
mansão acaba fazendo ela se sentir um pouco solitária, né? Ela implora para que ele reconsidere e o Takumi se sente culpado por deixar ela para trás. Só que antes de tomar uma decisão, ele decide verificar alguma coisa. Ele segura o rosto de Maria e usa sua habilidade de avaliação para examinar suas estatísticas. E para sua surpresa, Maria tem habilidades impressionantes. Não é dominadora, mas definitivamente forte o suficiente para se manter em uma luta. Com isso, o Takumi concorda em deixar ela ir junto, contanto que ela esteja confiante de que pode lidar com a sua jornada. Sofia se oferece para treinar Maria em magia de combate para garantir que ela esteja mais preparada ali para qualquer perigo potencial. E o Takumi gosta dessa ideia, pede para Sofia para treinar tanto ele quanto Maria. E agora que estava decidido que Maria ia se juntar à expedição, o Takumi concluiu que é a hora de criar equipamentos para todo mundo. Antes de começar a trabalhar, ele pergunta a Sofia que tipo de arma ela prefere. Sem hesitar, Sofia lista ali um arsenal absurdo: espada longa, uma lança, um arco, 2 facas e tudo mais. Esse nível de preparação não é surpresa, dado que a experiência como guerreira dela é uma coisa absurda. E a Maria, por outro lado, não está familiarizada com armas. Mesmo que ela tenha recebido algum treinamento básico com espadas curtas e tal, no final das contas, cara, ela diz ao Takumi que o conjunto de facas de batalha deve ser suficiente para ela. Só que a Sofia ressalta que confiar apenas em facas de batalha deixaria Maria numa desvantagem em termos de alcance. Assim, sugere adicionar uma lança ao seu arsenal. Como Maria não sabe usar uma lança, Sofia se oferece para treinar eles em conceitos básicos ali. Enquanto elas treinam, Takumi começa a criar as armas. Ele não demora muito para terminar de forjar todas as lâminas, só que o processo consome uma quantidade até grande de mana dele, forçando ele a beber uma poção para se recuperar antes de continuar. O passo final para as lâminas do Takumi acaba sendo lançar um encantamento de ataque e um reparo automático, né, para que essas lâminas não precisem ficar fazendo manutenção frequente. Com isso feito, as lâminas estão finalmente completas. Agora ele precisa de quê? Criar os cabos. Como Maria pediu facas de batalha, ele também precisa de uma bainha para isso. E mesmo sendo um cavaleiro, Takumi ainda é um homem de cultura, né? A simples ideia de Maria com as facas ali presas às coxas quase que faz ele desmaiar. Em seguida, o Takumi precisa criar armaduras para as duas. E em fazer isso, ele pede diretamente para que elas tirem as suas medidas e encontra a solução mais conveniente. Ele abre a sua caixa de itens, tira 2 bonecas de tamanho real de Maria e Sofia, que ele tinha criado anteriormente usando a sua habilidade de avaliação. Só não pergunta por que ele fez isso em primeiro lugar. E quanto à armadura, o Takumi planeja fabricar elas com seda, que era seda justamente da aranha, e o couro de javali blindado. No que diz respeito ao design, ele nunca teve chance de fazer armaduras para outras pessoas antes, né? Nunca foi uma oportunidade. Então ele decide fazer o quê? Botar a criatividade dele à solta, experimentando várias ideias com as bonecas. Depois de vários dias, incontáveis redesigns, o Takumi finalmente apresenta as armaduras para Maria e Sofia. E elas ficam deslumbrantes nas armaduras. Ele pergunta se elas gostaram e as duas genuinamente ficaram surpresas com o quão perfeitas elas eram e como se ajustavam bem, especialmente porque o Takumi nunca tirou as suas medidas. É quase como se ele tivesse réplicas exatas dela. De repente, a aranha começa a contar tudo sobre as bonecas que Takumi usou, mas ele rapidamente cobre a boca, né, dela e fala: não revela isso pra mulher, nem nada disso. Pra desviar a atenção e evitar as surpresas, o Takumi muda de assunto e pergunta o que elas acharam das armas que ele criou. Sofia empunha a espada e comenta que é perfeito. O mesmo vale pra Maria, que testa as suas facas de batalha e agradece pelo equipamento. Só que o Takumi ainda tem mais uma surpresa pra elas. Ele puxa os seus anéis e explica que ajudarão com a conjuração mágica também. Sofia e Maria aceitam os anéis, mas se sentem um pouco mal, porque Takumi se esforçou pra caramba pra isso. Afinal, itens como esses consomem uma enorme quantidade de mana. E ele admite que foi exaustivo criar esses itens, mas também fala que isso ajudou a aumentar o nível de magia do gelo e do relâmpago, então valeu a pena. Com todo o equipamento pronto, o trio segue pra guilda pra registrar Maria e Sofia como aventureiras. E como é a primeira vez delas na guilda, as duas são designadas ao posto H. Enquanto estão lá, a recepcionista lembra o Takumi que ele precisa completar pelo menos uma missão para manter o seu status de aventureiro. Então, ele vai até o quadro de missões para escolher algo adequado. Ele pretende selecionar uma missão de nível H ou G ali, nível baixinho, né, para manter as coisas mais simples, mas Sofia sugere que escolha uma missão mais difícil para subir de rank mais rápido. Só que alguns aventureiros arrogantes percebem que Takumi é apenas um rank H e que acham que ele pode intimidar ele e tal, para fazer com que ele desistisse. Então, eles podem se divertir com Sofia e Maria. E aí eles começam a zoar ali, falando pro Takumi que todos estão bêbados e tal, e aí ele vai lidar com todos de uma vez. Além disso, eles não veem problema em baterem um cara aleatório por diversão. Maria estava prestes a intervir, dando uma lição nesses idiotas, mas o Takumi impede, dizendo que ele mesmo vai lidar com isso. Ele tá absolutamente apavorado, mas esses caras não só desrespeitaram ele, né, como o mais importante, também desrespeitaram os amigos dele. Por isso, ele não pode recuar. Os aventureiros de classificação D se sentem insultados pelo fato de que um novato de classificação H como Takumi ousa desafiar eles. Então os homens, um sujeito barrigudo, dá um soco nele com toda a força e o Takumi nem se preocupa em desviar, deixando o golpe acertar ele. Só que o único que se machuca é o próprio cara que deu o soco, que acaba quebrando a mão com o impacto do nada no Takumi. O mestre da guilda aparece nessa hora, chega querendo saber o que está acontecendo, já que brigas são estritamente proibidas dentro da guilda. Inicialmente ele assume que Takumi é o culpado, porque ele está completamente ileso, enquanto o
outro homem tem o braço quebrado. Só que Maria rapidamente defende o Takumi, insistindo que ele não fez nada de errado. A recepcionista também intervém para confirmar a história, explicando que tudo que o Takumi fez foi ficar parado ali e receber esse soco, né? E o mestre da guilda ainda queria entender essa situação, então ele fala que levem o homem ferido para o tratamento e pede ao Takumi e o seu grupo para acompanhar ele, porque ele tem algumas perguntas. Ele acredita que o Takumi apenas se defendeu, mas quer saber como que isso é possível. Takumi fica um pouco desconfortável, né, e revela detalhes sobre as suas habilidades pessoais, mas o mestre da guilda garante que todas as informações permanecerão confidenciais. Diante disso, Takumi explica que no momento em que o agressor golpeou ele, abriu a caixa de itens e pegou um pouco de carvão, cobrindo seu corpo para defesa, para garantir que não se machucaria. Então ele sintetizou o carvão em diamante, o que explica o punho do agressor totalmente quebrado, sem que o Takumi precisasse revidar. Diante dessa demonstração de habilidade, o mestre da guilda sugere promover ele imediatamente para a classificação D. Isso evitaria que aventureiros idiotas atacassem ele apenas porque ele é acompanhado por mulheres atraentes. Só que o Takumi acha que não seria certo receber uma promoção automática por essa razão. E aí o cara lá, ele propõe que o Takumi e o seu grupo assumam algumas missões desafiadoras para conquistar a sua promoção de forma justa. Tanto Sofia quanto Maria concordam com isso. É uma ótima ideia. E o Takumi também aceita. A missão que eles recebem envolve exterminar goblins e cobaltos também, além de coletar algumas ervas no caminho. Na floresta, a aranha atua como batedora e alerta do grupo também sobre a presença de 4 goblins que estavam à frente. Nessa hora, Sofia toma a iniciativa e se oferece para lidar com 2 deles, abatendo eles muito rápido com um golpe. Os 2 restantes são imobilizados pela teia da aranha e quando eles caem no chão, Maria e também o Takumi esfaqueiam eles nos pescoços. E aí, cara, o Takumi fica satisfeito com o desempenho do grupo, mas não pode deixar de notar a quantidade anormal de monstros nessa área. Já derrotaram quase que 100 goblins e cobaltos agora, o que leva a Sofia a suspeitar da existência de um acampamento de monstros por perto. Se isso for verdade, provavelmente é ideal que haja um general goblin presente, que é uma criatura de classificação C, que normalmente exigiria pelo menos 5 grupos de classificação D para poder derrotar ele. No entanto, com a magia espiritual da Sofia, a magia da terra de Maria e a magia elemental do Takumi, eles acreditam que tem uma chance. Takumi ainda hesita um pouco em aceitar essa parada, mas no final das contas, ele tem que aceitar, cara. Não tem como. Ele decide seguir em frente, indo junto com as companheiras. De repente, a aranha informa ao Takumi que está prestes a evoluir e não vai poder mais lutar. Ele compreende ela e coloca numa dimensão de bolso para que ela descanse. Isso deixa Sofia e Maria cheias de perguntas sobre quando o Takumi aprendeu a criar dimensões de bolso. Ele dispensa a curiosidade dela dizendo que é apenas uma das suas habilidades e mesmo sem o apoio da aranha, Sofia continua confiante com o sucesso do grupo. Logo depois, eles chegam ao acampamento Goblin e fazem um reconhecimento por lá. Sofia calcula que tem cerca de 400 Goblins no local. Takumi pergunta se realmente eles precisam lutar contra todos eles. E normalmente sim, mas Sofia percebe que não tem humanos por perto. Isso significa que eles podem simplesmente destruir o acampamento com magia. Os 3 então preparam um ataque mais poderoso e simultaneamente lançam uma ofensiva devastadora. Quando a poeira baixa, quase todos os Goblins foram aniquilados. Os únicos sobreviventes são o General Goblin e alguns Cavaleiros Goblins. Sofia então decide enfrentar os Cavaleiros, deixando Takumi responsável pelo General. E em vez de enfrentá-los diretamente com a sua lança, Takumi começa a tirar fogo no monstro ali, derrotando ele muito rápido. Com a missão concluída, eles recolhem as pedras mágicas e retornam pra guilda, completamente exaustos. Cara, o Hans fica chocado ali em ver que eles não só completaram a missão, mas também derrotaram o General Goblin em só meio-dia. Ele então chamou todos ali pra uma sala de reuniões, porque o mestre da guilda queria falar com eles. E o mestre ficou surpreso e irritado ao saber que Takumi enfrentou um acampamento de Goblin inteiro com só um grupo pequeno. Ele então estava prestes a repreender o garoto, mas antes que pudesse continuar, a dimensão do bolso do Takumi se abriu e a aranha emergiu ali. Agora ela já estava evoluída, né, para uma aracne, uma aranha mais forte e tal, e o grupo fica animado com a sua nova forma. Até o chefe da guilda lá decidiu deixar passar essa imprudência da batalha, porque percebeu que o grupo do Takumi não era um grupo comum. Quando eles voltam para casa, Maria pede ao Takumi um pedaço de pano extra para fazer roupas íntimas para ela e para Sofia. Só que o Takumi tem uma ideia melhor. Se oferece para confeccionar essas roupas ele mesmo. Poucos dias depois, ele finalmente termina as peças, mas o processo foi mais desafiador do que ele esperava, que deixou ele muito exausto. Sofia e Maria ficam encantadas com o resultado e elogiam muito o design, expressando a sua gratidão. Distraidamente, então, Takumi pergunta se elas gostariam de experimentar suas roupas naquele momento para verificar o ajuste. E um instante depois ele percebe que isso foi meio inapropriado, né? Suou meio que doido. Então ele saiu correndo da sala ali envergonhado. Sofia e Maria, por outro lado, ficam um pouco desapontadas, porque na verdade elas não se importaram com essa sugestão. Alguns dias depois, Takumi precisava se refrescar, então ele escolheu a geladeira como seu próximo projeto. Numa vez que estava concluído tudo isso, ele explicou às meninas que essas geladeiras ajudam a manter a comida fresca, evitando que ela estragasse. Todos então ficaram emocionados quando sentiam um friozinho vindo do aparelho. Para fabricar os refrigerantes, o Takumi combinou ferro com níquel para produzir o aço inoxidável e então incorporou um dispositivo mágico. Maria nesse momento expressou sua gratidão ao Takumi, porque agora poderia preparar refeições usando ingredientes frescos sempre que desejasse.
Takumi planejou dar uma das geladeiras dessa para Maria, enquanto as outras duas seriam enviadas para a guilda para serem vendidas. Com essa tarefa concluída, ele estava pronto para seguir em frente para o próximo projeto. Sofia perguntou se ele estava planejando criar alguma coisa nova e tal de novo, mas na realidade ele estava só pensando em atualizar o seu equipamento. Tinha alguns ajustes, que ele queria fazer desde a batalha com os Goblins, e com sua futura jornada em mente, ele queria que seu equipamento estivesse nas melhores condições possíveis. Decidido a melhorar o arsenal, Takumi então resolveu criar um novo conjunto de equipamentos usando Mithril e Adamantita. Então ele foi até a guilda e perguntou ao Hans se tinha algum ferreiro por perto com experiência no manuseio desses metais. Só que como essas ligas eram extremamente raras, não tinha muitos artesãos com habilidades necessárias, Então Hans comentou que se ele tivesse que adivinhar, os únicos capazes de trabalhar com esses materiais seriam os anões. E aí, meu irmão, infelizmente a cidade ficava muito distante dali e essa opção não era viável para o Takumi. Então o Takumi aceitou o fato de que ele não encontraria um ferreiro adequado, mas pouco antes de partir, o Hans mencionou uma cidade chamada Oros, localizada no noroeste do reino de Barula. E lá, se o Takumi viajasse para lá, ele poderia encontrar um pouco de Mithril e Adamantita. O único problema era que o acesso às minas era restrito só a membros da guilda dos ferreiros. Felizmente, o Hans tinha uma ótima ideia para contornar essas regras, ele meteu um jeitinho brasileiro nisso aí. Se o Takumi aceitasse a missão para eliminar os monstros que tinham aparecido na mina e por acaso encontrasse um pouco de Mithril no processo, nada impediria ele de extrair isso aí para si mesmo. Nesse momento, o mestre da guilda apareceu do nada, mencionando que ele tinha a missão perfeita para o Takumi. Ele explicou que a guilda estava com pouca madeira, e eles precisavam disso aí. Como o inverno estava se aproximando, alguém tinha que coletar mais. E como os Trents agora costumavam vagar por perto das minas de Oros e tal, o Takumi já estava procurando uma desculpa para ir até lá mesmo. E o mestre da guilda achou que ele não se importaria em coletar um pouco de madeira no caminho. Além disso, já que o Takumi pretendia viajar para lá, o mestre da guilda também pediu para que ele e o seu grupo escoltassem alguém. Só que o Takumi nunca tinha assumido uma missão de escolta antes e questionou por que os membros de Leon Fang eles não podiam lidar com isso. E o mestre explicou que o Leon Fang estava numa missão separada, portanto eles não poderiam assumir essa tarefa. Então, o Takumi era a única pessoa que poderia de fato aceitar esse trabalho. Eventualmente, ele concordou, mas ele ainda não sabia muito sobre a rotina para Oros e tal, e o Hans também, quanto tempo levaria para chegar até lá. Então ele respondeu que a viagem demoraria mais ou menos uns 7 dias em uma carruagem comum. Só que se o Takumi usasse um cavalo monstro e tal, o tempo de viagem poderia ser reduzido para apenas 4 dias, já que esses animais eram 2 vezes mais rápidos do que os cavalos normais. Animado com essa ideia, Takumi perguntou se poderia conseguir um desses cavalos em algum lugar por ali, só que infelizmente todos já estavam sendo usados pela Leon Fang. Então nesse momento o Ryu chegou lá numa guilda, surpreendendo o Hans com seu retorno antecipado, e o cara explicou que o seu grupo ainda não tinha terminado a missão, mas ao longo do caminho ele tinha derrubado um búfalo negro e ele voltou para deixar ele na cidade antes que a carne estragasse e tudo mais. Ele planejava passar a noite na cidade antes de se reunir com o restante da Leon Fang na manhã seguinte. Vendo isso, Takumi ofereceu um lugar para ficar na casa dele e a chance também dele tomar um banho gostoso. E o cara ficou muito animado com a perspectiva e tal, aceitou essa oferta. Takumi ficou satisfeito, mas ainda precisava resolver um assunto antes de voltar para casa. Quando ele mencionou isso, Ryu preferiu acompanhar ele e Takumi concordou. Juntos eles foram ali na companhia de Pack também, onde Takumi conseguiu persuadir Pack para lhe emprestar alguns cavalos monstros para sua missão. Só que em troca, Pack solicitou ao Takumi que vendesse ele alguns minérios raros que ele conseguisse adquirir na mina. Além disso, ele demonstrou interesse também na geladeira que o Takumi fez, ele tinha trazido anteriormente, e pediu que fabricasse mais quando voltasse da mineração. Enquanto isso, de volta à mansão lá do Takumi, Sofia começava a se preocupar com a demora dele. Mais tarde naquela noite, o Takumi retornou para casa acompanhado do Ryu, pediu desculpas por ter arrastado ele por uma tarefa tão longa e tal. Ele até imaginou que o Ryu deveria estar cansado da viagem, só que ele não se importou, porque foi ele quem insistiu em acompanhar o Takumi. Só que nesse momento, o Ryu sentiu um olhar fixo e um pouco hostil para cima dele. Takumi percebeu imediatamente que o seu equipamento atual não teria chance contra essa pessoa. Sem hesitar, agarrou a mão de Ryu e começou a correr. O perseguidor, no entanto, rapidamente reduziu a distância e acertou um chute poderoso no rosto de Ryu. E ele se revelou como ninguém menos do que Sofia, que estava convencida de que o Ryu estava tentando sequestrar o Takumi. E sem pensar 2 vezes, ela simplesmente se preparou para cortar ele. Mas antes que pudesse atacá-lo, o Takumi rapidamente se colocou na frente e explicou toda a situação. Sofia percebeu o seu erro e se ajoelhou ali, pedindo desculpas sinceras e tal pro Ryu, por quase matar ele sem motivo nenhum.
Felizmente o Ryu estava ileso e decidiu perdoar ela, né, embora tivesse muitas perguntas para fazer para o Takumi, e a lista de questionamentos só aumentou quando eles chegaram à casa do Takumi e Ryu foi recebido por várias garotas adoráveis. Curioso, ele perguntou pro Takumi o que estava acontecendo, né, e o moleque explicou que ele precisava de uma empregada para cuidar da casa e de alguém para proteger ele, então ele contratou a Sofia e Maria. Além disso, ele também apresentou a aranhazinha, Maple, né, que tinha evoluído recentemente. Ryu ficou muito animado em ver Maple novamente, mas para sua decepção, ela ainda não gostava dele. Então, se sentindo derrotado, ele caiu de joelhos de desespero, percebendo que até mesmo Booger e Ralph estavam lá casados e tal, enquanto Takumi já tinha 2 namoradas e ele continuava solteiro. Porém, Takumi rapidamente corrigiu ele e esclarecendo que não estava realmente namorando Sofia e Maria. Aproveitando a oportunidade, Ryu decidiu perguntar a Sofia se ela tinha considerado sair com ele, mas foi rejeitado imediatamente. Maria fez o mesmo, e assim, mais uma vez, Ryu se viu derrotado. Algum tempo depois, enquanto Ryu chorava no banho, Takumi conversava com Maria e Sofia sobre a nova missão, né, que ele tinha aceitado para minerar o Mithril e a Adamantita também, e a Sofia achou que era uma boa ideia, já que a madeira de Trate era uma madeira muito preciosa e tal, e com o apoio da galera toda ali, o Takumi decidiu que eles partissem em 3 dias. Na manhã seguinte, Ryu partiu para se juntar ao restante do Lion Fang lá, e com a sua partida, o Takumi decidiu que era hora de criar novos equipamentos para a próxima caça ao Trate e também ao seu grupo. Eles possuíam uma espada de carboneto, né, de tungstênio, que drenava magia, uma arma impressionante, mas grande demais para ser usada de uma forma atual, né? Por isso, o Takumi planejou quebrar aquela arma e ele tentou usar uma habilidade de alquimia, só que a espada ofereceu muita resistência, exigindo muito mais esforço do que o normal. Só que, depois de muita persistência, ele conseguiu finalmente quebrar o metal e forjar ele em 2 lâminas separadas. Essas lâminas drenavam a mana de qualquer oponente cortado por elas. Daí o Takumi ficou muito satisfeito com o resultado, mesmo que isso tenha deixado ele completamente exausto. 3 dias depois, Takumi e seu grupo se encontraram com Peck para poder pegar a carruagem que ele tinha prometido, e dentro dela já aguardava eles um homem, designado pelo mestre da guilda ali de escolta, né, para poder escoltar esse cara. Curioso, Takumi se aproximou dele e o homem se apresentou como Campo. Com isso, o grupo partiu na sua jornada, e no caminho eles fizeram uma parada no campo, né, próximo, para que o Takumi e os outros pudessem caçar Trate. E aí, cara, enquanto eles exploravam a floresta, Sofia notou que Trate estava tentando se misturar nas árvores e rapidamente apontou para o Takumi. Sem hesitar, ele foi lá, avançou e abateu o bichinho. O Trate tentou reagir, mas Sofia e Maria, cobrindo o Takumi, fez com que ele conseguisse derrotar o bicho facilmente. Só que aquele era apenas um Trate, né, e a floresta ainda estava repleta deles. Percebendo que eles levariam muito tempo para poder eliminar cada um individualmente, Sofia sugeriu que eles usassem magia. A estratégia ia funcionar bem, até que o Trate ancião apareceu ali, mano. Não importa quantas magias eles usassem e tal contra esse bicho, porque a criatura era assim que ele regenerava de novo, né, muito rápido. A única maneira de derrotar ele era desferir um golpe certeiro no corpo principal. Sofia então instruiu o Takumi a cobrir a espada com fogo e atacar. E quando ela e Maria estavam lá, dando cobertura, trabalhando juntos, finalmente eles conseguiram derrotar o líder. Com a caçada agora concluída, eles estavam livres para seguir a sua viagem até Horus. Quando chegaram em Horus, o grupo se dirigiu à Guilda dos Aventureiros local. Gumbo apontou a missão, né, que exigia a eliminação de topeiras de ferro nas minas, e essas criaturas se alimentavam dos minérios, que apresentavam uma ameaça até significativa, tá? Mas no final, eles aceitaram a missão, garantindo acesso às minas. Mais tarde, enquanto mineravam, tiveram muita sorte porque logo encontraram o minério de Mithril e da Adamantita. Entretanto, a presença dos minérios atraiu também algumas topeiras, né, monstruosas. E o Takumi, percebendo perigo, rapidinho ele teve uma ideia. No momento em que a primeira topeira saiu ali, ele atingiu com uma explosão de luz mágica, cegando ela instantaneamente. A criatura entrou em colapso, se tornou um alvo fácil para ser eliminada, e mesmo que o método do Takumi fosse extremamente eficaz, Sofia e Maria ficaram um pouco decepcionadas por não terem a chance de lutar. Com a mineração agora bem sucedida, todos retornaram a Bolton alguns dias depois. Takumi visitou a loja de Gumbo para poder aprender, né, a trabalhar com o Mithril, com a Adamantita, e o Gumbo começou a explicar ali o processo de extração dos metais, e após muito esforço o Takumi conseguiu produzir uma pequena quantidade. Ele começou a forjar diversos equipamentos mágicos, como os novos materiais, e quando o Takumi concluiu a criação dos equipamentos, ele entregou eles para Maria e para Sofia, para que elas testassem os equipamentos. As duas ficaram muito surpresas com quão leve eles eram, quão duráveis eram as armaduras, né? Elas se tornaram uma coisa muito absurda, e além disso, para surpresa, as peças ainda estavam imbuídas com magia. O Takumi explicou que ele tinha infundido os equipamentos com encantamentos que complementavam as suas respectivas afinidades elementais. E quanto à própria armadura, Takumi encantou elas com a habilidade chamada Thunderclap,
para proporcionar um aumento extremo de agilidade, permitindo que as duas se movessem numa velocidade muito maior. Só que quando tentaram demonstrar sua nova velocidade, uma delas acabou batendo de cara na parede, e o Takumi também apresentou as novas armas que ele tinha criado, explicando que os encantamentos que ele tinha colocado nelas eram uma coisa diferente, e a Sofia e a Maria ficaram empolgadas com as novas lanças e tal. Sofia fez um pedido especial, ela até afirmou que estava disposta a dar a sua vida para proteger o Takumi, e pediu que ele forjasse um escudo para ela, permitindo defender ele com mais eficácia. Takumi concordou, falou que era uma boa ideia, mas lembrou a Sofia de que deveria valorizar sua própria vida tanto quanto valorizava a vida dele. Nolan, nesse momento que observava o Takumi o tempo todo, estava satisfeito com seu progresso. Ela sabia que o Takumi precisava de toda a força possível para enfrentar as batalhas que o aguardavam. Enquanto isso, um ano no futuro, o reino de onde os outros heróis haviam sido convocados, Akira e Yamato estavam prontos. Com seu treinamento concluído, eles estavam prestes a embarcar numa missão designada pelo rei de Samor. De volta ao presente, Takumi tinha acabado de completar os escudos que lhe haviam sido solicitados. No entanto, ao ver o quanto de esforço e energia isso custou para ele, alguém se sentiu um pouco culpada com isso daí, e ela desejava que o Takumi tivesse um assistente para ajudar ele na produção, para aliviar a carga de trabalho. Enquanto isso, lá na capital real, o senhor recebeu uma carta de Sidônia. As notícias sobre os banheiros do Takumi e a magia de purificação infundida neles tinham se espalhado. Mesmo que ainda não soubessem exatamente quem era o Takumi, eles já estavam fazendo planos para agir contra ele. A Igreja da Luz Divina, quando descobriu os banheiros mágicos da purificação usadas ali em Varula, eles decidiram enviar um mensageiro para se encontrar com o rei, e rapidamente fizeram um apelo oficial ao Papa de Sidônia para que eles conseguissem vender isso, e a magia de purificação era um dom divino de Deus. Isso significa que somente eles deveriam ter o direito de usar essa magia. Consequentemente, eles exigiram ao rei que entregasse uma patente de magia de purificação. Além disso, insistiam que o rei revelasse a identidade da pessoa responsável por criar esses dispositivos de purificação. O rei ouviu as exigências da igreja, mas, considerando elas ridículas, ele decidiu ignorar completamente. O mensageiro da igreja ficou surpreso com a audácia do rei em desafiar a autoridade religiosa, e em resposta ameaçou ordenar que todos os padres estacionados em Varula retornassem imediatamente para Sidônia. No entanto, o rei permaneceu imperturbável, diante daquela ameaça, até encorajou a seguir em frente com essa decisão. Takumi finalmente soube da decisão do rei e se sentiu aliviado por ele não ter traído o garoto. Só que ele não pôde evitar um certo desconforto ali, com a firmeza com que o rei rejeitou a Igreja da Luz Divina. Com a possibilidade da Igreja de Sidônia se revoltar com Varula, Takumi odiaria ser a causa de um conflito tão grande assim. No entanto, Peck tranquilizou ele, explicando que não tinha necessidade de preocupação. Afinal de contas, a Igreja da Luz Divina não era o único grupo religioso no mundo. Existia também a Igreja da Criação, que possuía muitos seguidores em Varula. Além disso, a sacerdotisa da Igreja da Criação também oferecia magia de recuperação para aqueles que necessitavam. Então, enquanto a Igreja da Luz Divina exigia taxas exorbitantes para os serviços sagrados, os outros não cobravam. Como a Igreja da Luz Divina era apoiada por Sidônia, Takumi provavelmente precisaria manter distância deles de agora em diante, mas não tinha muito o que fazer sobre isso. De qualquer forma, o motivo pelo qual Peck veio ver o Takumi era outro. Ele tinha mostrado o banheiro e a geladeira do Takumi ao rei, e ele ficou tão impressionado que ele pediu ao Peck para trazer o Takumi para conhecê-lo. Takumi se sentiu desconfortável com essa ideia de conhecer alguém tão importante, mas o Peck tranquilizou ele, dizendo que não era uma ordem e ele era livre para recusar. Só que o Peck realmente esperava que ele aceitasse, porque isso beneficiaria sua empresa e fortaleceria sua relação com a capital real. Takumi finalmente concordou com essa reunião e naquela noite compartilhou a notícia com Sofia e Maria, perguntando se elas estariam dispostas a acompanhar ele na capital real. As duas ficaram muito entusiasmadas com essa ideia, então propôs que partissem em uma semana. Tinha muito lá, para eles se prepararem e tal, e como a viagem até a capital real levaria cerca de 7 dias, Maria precisaria preparar uma quantidade substancial de comida para eles conseguirem comer durante o caminho, e isso tudo com antecedência. Enquanto ela cuidava disso, Takumi mencionou que trabalhariam em novas capas para ela e para Sofia. Ele também tinha recebido recentemente algumas pedras mágicas do elemento escuro do Peck, e também planejava usar elas para encantar as capas com um feitiço de bloqueio de percepção. Embora esse tipo de feitiço fosse incrivelmente útil em batalha, o principal objetivo dele era garantir que Sofia e Maria não fossem incomodadas quando chegassem à capital real. Mais tarde, as duas saíram então para fazer as compras, e enquanto escolhiam algumas frutas, Maria comentou que Takumi não tinha confiança suficiente em si mesmo. Sofia concordou, destacando que ele era bonito, possuía habilidades notáveis em alquimia e tal, e um talento incrível para invenção. Ela continuou listando o entusiasmo ali com todas as grandes qualidades do Takumi, mas Maria percebeu o quanto Sofia ficava animada falando sobre ele. Isso fez ela suspeitar que Sofia pudesse estar apaixonada. Sofia negou com veemência, afirmando que amava Takumi apenas como seu mestre.
Só que Maria sabia que tinha algo a mais nessa história aí. Enquanto isso, na igreja da cidade, Takumi se ajoelhou diante da estátua de Nolan para oferecer uma oração. Em pouco tempo, uma luz radiante revelou ali e ele se viu no domínio de Nolan. A deusa cumprimentou ele calorosamente, dizendo que já fazia algum tempo desde que eles se viram, e que já tinha ouvido falar sobre seu convite para a capital real. Brincando, ela até comentou que, se ele estava ali para rezar por uma viagem segura, deveria ter trazido uma oferenda, e o Takumi explicou que na verdade ele tinha algumas perguntas. A Igreja da Luz Divina adorava uma deusa chamada Nat, que queria saber se realmente existia outra deusa além de Nolan. Sem hesitação, Nolan afirmou que era a única deusa verdadeira nesse mundo. Só que, se esse era o caso, Takumi perguntou o que a Nat realmente significava. E aí a Nolan evitou essa resposta, ele não deu uma resposta muito clara, dizendo que apenas descobriria isso quando chegasse a hora. Aproveitando a oportunidade, Takumi também perguntou a Nolan se sabia, sobre alguns acontecimentos com os outros heróis que foram convocados junto com ele. E já fazia 10 meses desde que eles chegaram nesse mundo e, cara, as circunstâncias normais, um evento tão significativo como uma convocação de heróis deveria causar uma grande comoção. Só que o Takumi nunca ouviu falar de ninguém, mencionando sobre isso. E dessa vez, Nolan decidiu ser honesto e revelou que, quando invocou o Takumi, tinha alterado ligeiramente o tempo, enviando ele 1 ano no passado. Em outras palavras, os heróis ainda nem tinham sido convocados, e isso só aconteceria dali a alguns meses. Confuso, o Takumi perguntou o que teria feito isso. E aí ela infelizmente alegou que não podia responder mais perguntas por enquanto, antes de mandar ele de volta. Ela também pediu que ele trouxesse doces como oferenda na próxima visita. E antes que Takumi pudesse insistir ali em mais respostas, Nolan deu a ele um leve golpe na cabeça, jogando ele de volta no mundo real. Ele acordou no chão da igreja, sentindo que Nolan estava evitando as suas perguntas sobre os outros heróis. Só que como não tinha planos, para se envolver e tal, ele não queria nem se envolver com isso, dessa maneira, ele decidiu que isso não importava agora. O Takumi então voltou para casa ali e terminou as capas para Maria e Sofia, e enquanto ele entregou a elas, as duas adoraram os designs. Ele levou as duas então para a oficina, revelando que o próximo grande plano era construir sua própria carruagem. Com todas as viagens que eles vinham fazendo ultimamente, seria muito mais conveniente ter uma carruagem confortável para usar sempre que eles precisassem, em vez de constantemente pegar emprestado uma. Só que, mesmo assim, ele queria construir uma carruagem e ainda não teria um cavalo para puxar ela. Por isso, o Takumi estava pensando em pegar emprestado da guilda, mas Maria rapidamente diz que não tem necessidade, porque eles poderiam simplesmente conseguir um cavalo por conta própria. A Floresta da Morte, fora de Polton, estava repleta de monstros, e se eles procurassem por tempo suficiente, eles poderiam encontrar um unicórnio ou um cavalo macho. Os dois são muito mais rápidos do que um cavalo comum. Maria então parecia especialmente animada com essa ideia, de sair e capturar um cavalo, só que o Takumi não consegue evitar de sentir que tá sendo fácil demais essas coisas. Eventualmente, eles partem em busca de um cavalo e enquanto caminham pela floresta, Takumi se vira para Sofia perguntando se os cavalos de Drake são realmente muito mais rápidos, do que os cavalos monstros. Eles pegam o emprestado da guilda e Sofia confirma, explicando que o cavalo de Drake possui uma velocidade, resistência e durabilidade muito superiores à de um cavalo monstro comum. Apesar de parecerem cavalos normais, eles possuem um enorme chifre semelhante a um rinoceronte e escamas de dragão ao longo do corpo, que facilita na sua identificação no final das contas. De repente, Maple chama os três e diz que eles devem se apressar para encontrar um cavalo. Ela está claramente cheia de energia, só que na verdade está animada por ter um novo companheiro, quando Takumi formar um contrato familiar com esse cavalo. Porém, antes que os outros possam alcançá-la, Sofia subitamente acaba sentindo a presença de um monstro e instintivamente prepara sua espada. Um momento depois, um lobo do mato salta ali do meio dos arbustos e em vez de atacar ele, simplesmente passa correndo. Takumi fica confiante, aponta que o lobo não notou ele graças às suas capas de anti-percepção, e quando a Sofia se impressiona com a eficácia das capas, sugere que seria interessante tirar elas para eles poderem se envolver em algumas batalhas. Depois de remover a capa, Sofia mata o javali com um único golpe. Maria acha isso ótimo, porque poderia preparar a carne para a viagem. Maple, por outro lado, tá ficando impaciente e pede que todos começem a se apressar. Só que o Takumi, ele percebe um tronco morto no chão e decide que poderia usar a madeira para construir a carruagem. Ele e Sofia começam a cortar esse tronco, enquanto Maria se concentra na carne. Maple, frustrada com a demora, decide seguir sozinha e encontrar um cavalo. Enquanto ela atravessa a floresta, ela percebe um número incomum de troncos mortos espalhados pela área, se perguntando o que pode ter causado tanta destruição. Quando continua sua busca, ela finalmente tropeça num cavalo Drake caído no chão, em péssimo estado. Maple se aproxima cautelosamente e pergunta se ele está ferido. Em resposta, o cavalo Drake dispara um raio contra ela, forçando ela a recuar. Porém, ela rapidamente percebe que a criatura está só agindo por medo devido aos seus ferimentos graves. E ela também entende esse sentimento muito bem, porque foi exatamente como se sentiu antes do Takumi encontrar ela. Querendo tranquilizar a criatura, ela gentilmente diz que não há motivo para se preocupar, porque o seu mestre é uma pessoa muito boa, muito gentil, e quando chegar, vai cuidar dessas feridas.
Tudo que eles precisam fazer é esperar um pouquinho mais. Só que a paz dura muito pouco, cara, porque dois monstros ali cupins aparecem de repente, e não parecem nada amigáveis. Peppa percebe que foram os cupins que feriram o cavalo Drake, e sem hesitar ela usa suas teias para capturar os dois e joga diante do cavalo para serem eletrocutados. Contudo, tem muito mais cupins por perto, colocando eles num perigo muito sério. Para proteger a si mesma e ao cavalo, Maple rapidamente começa a tecer uma teia de seda, conseguindo ganhar tempo. Desesperada, ela tenta chamar o Takumi para estabelecer uma conexão, mas não tem resposta. Ansiosa, começa a se preocupar e ela tem que ficar ali de uma forma muito focada, né? Porque assim, o lugar tá com pouca madeira, e acabou que o Takumi encontrou as madeiras no chão e esqueceu completamente dela. A esperança se esvai então quando os cupins finalmente rasgam a barreira dela e a Maple fecha os olhos aguardando o pior. Porém, quando abriu os olhos de novo, ela viu o Takumi de pé diante dela. Aliviada, ela pula nos seus braços, feliz por ele ter vindo salvar ela no final das contas. Ela confessa que ficou muito preocupada quando ele não respondia a ela no chamado e tal, e o Takumi então explica que provavelmente a barreira que ela criou bloqueou a sua mensagem. Embora fosse eficaz contra os ataques, a estrutura firmemente tecida também impedia a passagem de sinais de mana, interrompendo a comunicação. Assim que ele percebeu a perda do sinal da Maple, ele saiu correndo do local onde ele estava para poder descobrir onde é que ela estava. E quando chegou, ele avistou o cavalo Drake ferido e a Maple rapidamente pediu para que ele salvasse esse cavalo. O Takumi estendeu a mão e tentou usar a magia de cura, mas o cavalo repeliu ele, ainda desconfiado. Sophie alerta que eles precisam sair logo, porque podem haver mais cupins nessa área, mas eles não deixariam o Drake sozinho ali. Certamente se o cavalo ficasse ele ia morrer, então o Takumi decide colocar ele no bolso dimensional junto com a Maple até chegarem em casa. Sophie avisa Takumi que ele não pode colocar uma besta de nível tão alto na sua dimensão de bolso sem formar um contrato primeiro, porque isso ia colocar uma pressão imensa no seu corpo. Só que o Takumi estava confiante de que ele vai ficar bem, mas assim que ele coloca o cavalo no bolso dimensional, ele desmaia quase que instantaneamente. Mesmo depois que as meninas trouxeram ele de volta para casa, ele permaneceu inconsciente por 12 horas. O fato do Drake ainda estar no bolso dele, né, dimensional, significa que a mana do Takumi vai continuar sendo sugada até que ele eventualmente enfraqueça por completo. Além disso, como ele estava inconsciente, ele não conseguiria abrir a barreira para deixar o Drake sair. Diante disso, a Sophia entra em contato com Maple e pede para ela abrir a dimensão de bolso por dentro. Maple concorda em ajudar, mas ressalta que o Drake provavelmente vai ficar assustado se ele se encontrar repetidamente num lugar desconhecido. Para manter ele calmo, ela decide montar uma barraca no jardim da frente, onde ele poderia se ajustar ao novo ambiente. Quando o Drake finalmente é liberado do bolso dimensional, Takumi começa a se recuperar. Enquanto isso, Maria sai para comprar os suprimentos médicos aí para tratar dele e pede a Sophia para que ele fique do lado dele para que ele tenha alguém por perto quando acordar. Mais tarde naquele dia, Takumi finalmente desperta do coma e sai para ver o Drake. Maple já tinha lhe contado tudo sobre o Takumi enquanto esperava a recuperação. Depois de se apresentar, Takumi pergunta ao Drake se ele estaria disposto a formar um contrato com ele. O Drake confia em Maple, e como ela garante que Takumi é uma boa pessoa, ele aceita. Agora que o Drake foi domado, Takumi pode finalmente usar magia nele sem se preocupar. Sem hesitação, ele lança o feitiço de cura para restaurar todas as suas feridas e num instante o Drake recupera a força, né, e volta a ficar em plena forma. Com o cavalo agora sendo oficialmente um dos familiares do Takumi, ele precisa dar um nome para esse cavalo, né? Já que ele deu um nome de Maple, né, a aranha, ele decide então continuar com o mesmo tema e batiza de Chamélia, né, que era uma homenagem a uma árvore também que mantém suas folhas o ano todo. Maple fica muito feliz e Chamélia se recuperou, né, completamente. Com tudo finalmente resolvido agora, Maria então chama todos para dentro para jantar. Ela preparou um banquete e como o Takumi não comeu nada durante o dia inteiro, por estar inconsciente, ele definitivamente precisa de uma boa refeição. E assim, nós finalizamos mais um episódio aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Se gostaram, capricha no like, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e vem comigo. Vamos para mais episódios por aqui. Tá saindo vídeo direto aqui no canal agora, galera. Eu conto com a sua ajuda e com vocês aqui pra gente acompanhar tudo firme e forte. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!